Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Unfiltered, aquele que é o melhor podcast português. Antes de eu apresentar a minha convidada, hoje não vou dizer que é especial, porque nunca sei bem como é que é de apresentar as coisas, mas já lá vamos. Antes disso, fazer aqueles avisos do costume. Este programa é patrocinado por estes vinhos que só por acaso levam o meu nome também. Temos várias variedades hoje em dia no mercado, podem comprar aquelas que gostam mais e sabem que estão diretamente a ajudar também a que este podcast e outros conteúdos possam ser feitos. Portanto, olha, comprem uma garrafa, só não vendo meias garrafas agora, uma garrafa, 10 garrafas, uma palete, temos de negociar isso, ok? Portanto, está feito. Hoje, como convidar, finalmente, porque isto foi um parte difícil, temos a minha amiga Marta Simões, que é, eu penso que toda a gente sabe quem é que tu és, não é, Marta? Podes falar. Olá. Olá, Hugo. A Marta é enóloga. Tu agora já tens um cargo mais, como é que é? É diretora de produção? Como é que isso se chama agora? De enologia. Ok. Diretora de enologia. Ok, da Quinta da Alorna. E eu penso que as pessoas já me ouviram falar bastante de ti e da ligação que acabamos por ter, porque eu fui teu estagiário. Talvez o pior estagiário que já tenhas tido. Pelo contrário. Eu estava aqui, não digas isso, só para ficar, só para ficar bonito a fotografia. Por acaso tinha aqui uma fotografia que tinha pensado em pô-la aqui, mas não encontro. Dessa vindima, precisamente. Olha, que chatice, por acaso preparei mal isso. Enfim, olá, Marta. Que tinhas muitas dessa vindima. Tenho. Tinhas muitas fotografias, sim. Foi uma reportagem. Tinha e tenho. Na altura eu tinha a mania que fazia fotografia também. É verdade. Lembro-me bem. E depois tínhamos as do Fabiano também, que era o outro estagiário. Lembro-me dele, volta e meia eu lembro-me dele. Nunca mais. Especialmente quando o sem fim inclinado dá problemas. Exatamente, porque ele... Portanto, para quem não sabe, eu decidi fazer aqui uma ideia macro. Eu só fiz um estágio de vindima, eu vinha de uma outra área e quis perceber como é que as coisas funcionaram e fui a Marta fez o favor, a Marta e a equipa da Alorna fizeram o favor de me acolher lá para um estágio, coitados mal, eles sabiam o que é que lhes ia calhar, e entre os vários estagiários estava, já falei, por exemplo, do David Rego, e estava um francês, que era o Fabien, que tinha a particularidade de só falar francês. E a maior parte de nós, acho que era o Nuno Cancela da Abreu, era o único que falava francês. E então aquilo era, comunicávamos praticamente por gestos, não é? Porque ele não falava inglês, nós não falávamos francês. Eu não sei se tu falavas, não, mas eu tínhamos uma dificuldade muito grande. Ou qualquer coisa, mas muito pouco. Aquilo era muito engraçado conversar com ele. E foi uma vindima muito marcante para mim, por acaso. E foi a tua primeira vindima lá também? Foi também a minha, foi em 2004, a minha primeira vindima na Alorna, e para mim também fica na memória, sim. Assim, pronto, claro, não vais dizer, não é? Porque são as mais libertas, quer dizer, vais meter uma levedura na cuba errada. E acaba por ser um mundo novo, é tudo novo para ti. Sim, é um facto. Tens uma ideia, mas é tudo novo e vais já descoberta. Mas eu, curiosamente, a minha primeira vindima, que foi no Noval, na Quinta do Noval, também foi fantástico. Sim, adorei. Gostei muito. Isso da responsabilidade, concordo, mas ao mesmo tempo, e tu também eu tenho noção que tive responsabilidade, assim como tu também tiveste aqui. Não, aí enquanto estagiário. Sim. Sim, mas é relativa comparada com depois a outra que vais ter. A outra vindima a seguir, eu já tinha uma adega, Claro. responsável da adega, sim. Mãos, tinhas que, claro que sim. Claro. As decisões não eram minhas, mas a execução era, e a responsabilidade do que ficasse mal executado era toda minha, como é óbvio, não é? E Claro. tinha visto aquilo à frente.
felizmente tinha o teu número de telefone. E do João Barroca, vocês foram tipo os meus santos ao início. Isto pode se tornar uma viagem nostálgica a esse nível, porque de facto foste uma ajuda muito grande, de início, até porque ambos trabalhámos com o Nuno Cancela de Abreu, aliás foi por causa disso que eu fui para a Murta, e para mim ele era uma pessoa intimidante, muito grande, e uma pessoa com peso no mercado, não é? Então, e tinha algum receio também às vezes de lhes fazer perguntas mais parvas e ligava para ti. Claro. E portanto foi muito interessante. Diz-me primeiro, há aqui ainda continuo a ouvir a ideia do o teu nome é mal escrito ou não? Não, o Marta com 2 T's. Não é mesmo assim. Mas continuo, sim, isso faz parte. Continuo morrer com isso, não é? a perguntarem-me, sim. Jornalistas que já têm alguma coisa para escrever e perguntam se realmente é mesmo com 2 T's ou se foi algum erro ortográfico. Mas não, é mesmo assim porque eu nasci nos Estados Unidos. Ok. Onde exatamente? Em New Jersey. Ok. Sim. Pronto, e registaram-me com 2 T's, que até o mais comum é com TH, mas registaram-me com 2 T's. Eu só tenho nacionalidade portuguesa desde 2007, sempre tive nacionalidade só americana, eu e o meu irmão. Porque os meus pais sempre acharam que nós, quando chegássemos aos 18 anos, escolheríamos o que queríamos. Se queríamos as duas, queríamos só uma, não sabia o rumo que a nossa vida ia levar, e deixaram isso para nós. E eu fui deixando, o meu irmão tratou das coisas mais cedo do que eu fui deixando, até que decidi casar. E depois chegou à parte do casamento e eu tive que tratar dos papéis rapidamente para ter nacionalidade portuguesa, porque disseram-me logo no registro que obter a nacionalidade portuguesa pelo casamento ia ser muito complicado. Eras uma imigrante à procura da legalização. Pronto, isto porque tinha muito a ver uns anos antes, por causa dos jogadores de futebol que vinham muito para Portugal e que tentavam fazer isso pelo casamento e nacionalidade, não sei o quê. E eu tive que tratar de tudo rapidamente, porque já tinha o casamento marcado, tinha tudo marcado e não tinha nacionalidade portuguesa. Pronto, mas consegui, sim, consegui, opá, mesmo ali, tipo, sei lá, 2 semanas antes, chegaram os papéis de um certificado que eu precisava dos Estados Unidos, que tive que pedir a uma amiga que me tratou disso lá e que me enviou para eu finalmente pôr os papéis e para ter nacionalidade portuguesa. E nesta altura, isto só por causa dos 2 T's, foi um dos pedidos que eu fiz, foi para me manterem os 2 T's, ter que ser por escrito, para não me retirarem um T do nome, porque senão, ao ter nacionalidade portuguesa, tiravam-me. Ok. Sim, nessa altura já não fazia grande sentido, não é? Porque também já uma vida A inteira vida com toda, isso, não é? Claro, sim. a identidade. Foi isso, foi esse pedido que eu fiz e fiz outro que eu até aí era só Marta Sofia Simões, foi o nome que os meus pais me deram. E sempre tive muita pena de não ter o nome do meu avô materno. Ok. E eu e o meu irmão temos 2 nomes próprios e Simões do meu pai. E eu sempre quis ter o Reis do meu avô materno e foi outro pedido que fiz, foi para me incluírem o nome Reis. Eu só sou Marta Reis Simões desde aí. Tem graça, tem muita graça isso, porque realmente agora que falas nisso, eu notei a diferença. Porque depois começaste a assinar algumas coisas como Marta Reis Simões. Não, desde aí que comecei sempre a assinar Marta Reis Simões. Mas nunca associei, estupidamente até devo ter associado ao casamento, mas não fazia sentido, não é? Talvez tenha associado ao casamento, mas não, quando conheci já eras Marta Simões. Cara. Mas calhou, foi tudo nessa altura, sim. Então o nosso remédio teve quase para ficar pendurado no altar. Não, porque também o padre era amigo da família. Ainda foi muito. Sim, senhor. Sim, senhor. Mas não sabia dessa história, realmente. Já viste como é que. Para quem não sabes, somos amigos, quer dizer, eu fui a esse casamento, inclusivamente. É verdade. Tu casaste primeiro que eu ou não? Não, fui eu.
Não, foste tu. Fui eu. Foste tu. Casei em 2006, sim. Eu fui em 2007. Ok, foi giro. Sabes que essa, obviamente, como todas as vindimas, mas eu acho que eu não tenho experiência de ter feito outras vindimas, não é? E a forma como fui acolhido aí na Alorna, ou pelo menos a forma como eu me senti acolhido aí, foi tão boa e depois toda a ligação que se gerou depois, mas aí durante, para já acho que se vivia aí um período de transformação também importante, até para a casa, e muita gente nova e uma coisa assim, que ficaram, e ainda hoje mantenho contacto com essas pessoas todas, e vou aí e sinto-me, não vou dizer que me sinto em casa, mas é como se sentisse, quer dizer, as pessoas conhecem, me cumprimentam, e daí não é de algo de manada, é daí. Ficaram coisas giras e importantes daí também. Mas, do modo geral, e nós continuamos a receber muitos estagiários, mas, do modo geral, eu acho que é isso que eles sentem, que são bem integrados, são bem acolhidos aqui. E lá está, por todos nós os tratarmos, não é... E nós sabemos que há sítios em que um estagiário, pronto, é assim, palpa toda a obra, e aqui temos um bocadinho mais de cuidado, acho eu. E tratamos bem, integramos mesmo, a nível de trabalho, de convívio. Sim, foi sobretudo isso que eu achei, até porque eu vinha de uma área diferente e havia uma aproximação, uma necessidade de aproximar, não perceber os processos, não, mesmo em teoria não conhecia os processos, e eu tenho a memória, aliás, tenho a memória, eu sou muito chato e tenho a memória que, não sabendo nada e querendo saber, eu devia ser um chato para quem queria fazer o trabalho. Eu tinha que, mas explica-me lá porque é que isso está a fazer assim ou uma coisa qualquer. E nunca senti que ninguém me dissesse, olha, agora não, espera lá pela tua vez. Senti que mas de todos, de toda a gente, e isso também fez com que depois eu tentasse ser assim, porque isto é engraçado, porque depois geras um movimento, não é? E depois isso faz com que eu quero ser assim também com os meus estagiários, senti-me tão bem, foram tão importantes para mim, que depois também tento ser assim. Tal e qual, Tenho é a isso veleidade de mesmo. achar que sou. É o que eu sinto também, eu também sempre fui bem tratada nos estágios que fiz, e acho que isso fica, não é? E é isso que tu também queres transmitir aos iniciantes e aos novos. É porque também há aquela ideia de, se as pessoas estão ali, eu não sou nada fã de... Aliás, para quem está numa adega, isso pode ser uma ideia interessante, mas mesmo como consultor também já tive essa experiência e também não sou grande consultor, confesso, nesse sentido não tenho aquele espírito de consultor normal, mas se as pessoas estão-te a dar trabalho, em troca de conhecimento, o conhecimento não é arrastar uma mangueira de A para B, não é? Tu tens que lhe dar mais qualquer coisa, tens que ajudar a pessoa, e eu acho que essa é a obrigação que nós temos também, de influenciar positivamente essas pessoas, porque bom, amanhã estão no mercado de trabalho e nunca sabe quando é que, sei lá, na pior das hipóteses, por interesse, não é? Crias uma rede também, aquelas pessoas também vão seguir o caminho deles e também se vão desenvolver, e vai ser importante levar uma boa filosofia, não é? E essa capacidade, não sei. Mas, diz-me lá, isto parece-me entrevista hoje. Tens muito envergonhada, tens que beber mais. Porque é muito fácil começarmos já aqui a falar das vindimas, mas eu queria saber, se calhar detalhes que eu também não sei. Queria saber um bocadinho mais de ti, como é que é essa tua história, porque tu no fundo também tens assim um passado ligado ao vinho. Como é que tu vais, o que é que te levou a querer ser enóloga, no fundo, ou a trabalhar na área? Pronto, eu cresci numa aldeia, campo, não é? Sempre fui habituada à rua, andava sempre rua, sempre Tu corria. disseste, vieste a Portugal com que idade? Eu vim com 2 anos. Ok. Eu vim Não com tens 2 memórias nenhumas então? Não tenho, só tenho, depois ainda tenho família lá, e com 10 anos eu e o meu irmão fomos 2 meses para a casa dos meus tios no verão, Uhum. e as memórias que tenho são daí, de passarmos com eles. Mas tinha, como estava-te a dizer, eu sempre fui habituada à terra, campo, o meu avô materno tinha vinhas na Vermelha, onde ainda vivem os meus pais.
Pronto, eu sempre me lembro na altura da vindima, de ir para a vinha, de vindimar, e depois, e ao longo dos anos, e crescendo, entretanto, o meu avô faleceu, o meu pai ficou com as vinhas, e continuou, e lá eu e o meu irmão, e os amigos, havia anos que iam os amigos também, ia tudo vindimar, pronto, acabava por ser uma festa. Isto desde sempre e continuando por aí. Entretanto, o meu pai, os meus pais, que já tinham comércio no Bom Barral, já tinham uma loja aberta no Bom Barral, meu pai decidiu abrir uma garrafeira, uma loja de vinho, comercializar vinho, ao lado da que tinha. E isto tinha eu 12, 14, por aí, anos, quando ele abre essa garrafeira. Por aí também o meu pai, quando fundaram a Confraria dos Enófilos da Extremadura, o meu pai foi um dos fundadores. Portanto, eu desde aí, toda esta envolvência, porquê? Porque nós morávamos na Vermelha, só que eu estudei no Bom Barral. Porquê? Porque os meus pais tinham essa loja aberta, então dava jeito, nós íamos de manhã, logo de manhã cedo, para as aulas, e eu tinha que ficar até às 7 da noite, quando fechava a loja, até ir para a Vermelha outra vez. Portanto, acabava por estar sempre ali, estava sempre na loja, sempre a assistir, sempre a ver os meus pais venderem o vinho, isto sempre entrou. Sempre Mas era vinho engarrafado, era uma garrafeira? Okay. Sim, uma garrafeira, sim. Pronto, depois com isto da confraria também, depois saía com eles, os meus pais iam aos encontros e havia as cerimónias e eu acompanhava e sempre fui gostando e gostava. Depois havia as férias, os meus pais tiravam sempre férias no 5 de outubro, tiravam sempre uma semana e a loja ficava entregue a mim e ao meu irmão. Ok. Isto lá está, tinha eu 15, 16, até aos 18 E o teu irmão mais velho? O meu irmão é mais velho, 3 anos e meio. Portanto, o teu irmão estava na idade em que deixa-os ir que vou abrindo umas garrafas. Depois já andava o meu irmão na universidade, depois tinha que estudar para os exames, ficava eu na loja. Mas era giro. Depois havia o Festival do Vinho no Bom Barral também, que ainda hoje há, e os meus pais tinham sempre lá o seu stand, ou seja, essa semana passava a semana toda à tarde, porque estava a loja aberta e estava o Festival do Vinho, passava eu as tardes todas no stand do Festival do Vinho. Pronto, sempre. E não foi muito natural a minha escolha, e quando foi para nós, na altura, quando nos candidatávamos à universidade, tínhamos 6 escolhas, 6 opções. Portanto, as minhas escolhas foram todas baseadas nisto. A primeira foi mesmo Vila Real, que era para onde eu queria ir, enologia, e depois por aí abaixo eram tudo ciências agrárias e... Em que lugar é que ficou o Isa? Não me lembro. Pá, em sexto. Sinceramente, não me lembro. Não me lembro. Bem. E depois entraste. E depois entrei, em 97, pronto, entrei em Vila Real. Ok. E depois começaste a trabalhar. Depois fizeste o curso e começaste a trabalhar. Eu fiz no Noval em 99 e em 2000 fui para a Romeira, para a Quinta da Romeira. Mas aí ainda estágio de vindima? Eu fiz estágio de vindima em 2000 na Quinta da Romeira. E o Nuno Cacela da Abreu convida-me a ficar logo aí. Só que eu ainda tinha um semestre para acabar, porque o primeiro, na altura, não sei se é agora, na altura, o último ano de enologia, o primeiro semestre era estágio e depois o segundo semestre voltávamos às aulas e tínhamos mais cadeiras. E ele convida-me a ficar logo depois da vindima. E eu expus este assunto aos meus pais, começar a trabalhar ainda não tendo o curso acabado. Ainda me faltavam cadeiras, ainda faltava o relatório final, e o meu pai disse-me que não vais fazer isso porque nunca mais vais acabar o curso, que é o que acontece a muita gente, disse-me ele. E eu, ok, respeitei. Mas foram ali uns meses e o Nuno Cacela de Abreu volta a falar comigo, que se eu não me importava de fazer só um part-time, porque ele estava mesmo a precisar ali de uma ajuda, se eu não me importava de conciliar, tipo as sextas e as segundas, se eu podia ir ajudando na medida em que eu podia, mas claro que sim, tendo como compromisso acabar o curso e fazer o relatório, etc. E então lá fui eu outra vez aos meus pais e o meu pai disse-me que sim. E comecei assim. Mas como é que tu, estando em Vila Real, conseguias fazer part-times cá? Vinha, fazia isso as sextas, as segundas.
Ok. Fazia isso. Ok. Depois já tinha o carro, já vinha. Pronto, depois então o segundo semestre é que foi mais complicado e... Porque Vila Real, nessa altura, ainda era muito mais longe do que é hoje, não é? Ou já tinhas aquelas estradas novas, não? Já tinha a Ok. 4. Já. Ok. Já tinha, já. Pronto, e depois acabei o curso e comecei logo a trabalhar a tempo inteiro. Ok. Em 2001 já estava na Quinta da Romeira. 2001. Sim, Ok. em 2001 eu já estava a tempo inteiro, sim. E fazias o que lá? Comecei com a parte da qualidade, que era isso que lhes fazia falta na altura, a organização de papelada, a documentação, tudo isso. E a vindima, obviamente a vindima estava para a vindima. Ok. Mas depois era foco mais em qualidade, sim. Papéis. Vou buscar uma menina para fazer os papéis. Percebo. Percebo. Rapaz é mais desorganizado. E tu apanhaste quem lá nessa altura? Estava a ver se me lembrava, além dele, Então era o Bernardo Cabral, o João, talvez, não é? o João estava na viticultura, sim. E depois saiu no Castelo de Abreu, passou o João Correia para enólogo-chefe do grupo. E, entretanto, em 2001 vem o Nuno Duó. Ok. Sim, o Nuno Duó vem para a Vindima em 2001. E depois fica também. Ok. Pois é que quer dizer, não tenho nada a ver com a Armeira, mas era vizinho deles. Já não apanhei nada dessas coisas. Pois. Tu já foi depois. Pois, eu fui em dezembro de 2005, portanto, início de 2006, já era só o João e o Nuno Já Duó. era só o João e o Nuno, sim. O Bernardo acho que tinha que sair há pouco tempo, tenho ideia disso. O Bernardo, acho que saí, não sei se foi antes Saiu ou para depois. Santa Vitória, não foi? Sim, Pois, não sei acho se que foi antes ou depois, mas saímos os dois ali muito próximos. ok. Eu Tu saí em dezembro, diretamente para a Lorna, de 2003. Sim, exatamente. E o Bernardo foi por ali também, uns meses antes ou uns meses depois. Portanto, a minha primeira vindima e a tua primeira vindima na Alorna foi também a tua primeira enquanto responsável de uma adega. Assim, Foi. porque, Foi mesmo. porque realmente, isto agora puxando a brasa à sardinha, não é? Porque, quer dizer, sabe bem ter alguém acima que tenha a experiência, que vá lá, mas durante o resto do dia és tu que estás a aguentar com aquilo e que as cubas é uma responsabilidade. Eu notei muito essa diferença. E a minha adega era pequenina, não é? Tu era gigante ao pé da minha. É diferente, mas eu prefiro a mudança de vir para a Lorna. Não Eu- estou a dizer que fizeste mal. Muito pelo Não, contrário. Não é? não é isso. É comparando as duas situações e a questão da responsabilidade. Quer dizer é que apesar disso e do esforço e tudo o que tens em cima, é muito mais gratificante para mim. Não, sem dúvida. Não, isso acredito que sim. Se calhar a minha é que foi demasiado rápida, porque no fundo eu vi fazer uma vindima e no ano a seguir já estava a fazer uma vindima. E se calhar faltava. Tu acabaste de fazer algumas vindimas assim mais transitórias, não é? Que tinhas já acréscimo de responsabilidade, ou se é uma coisa. Certo? Pois, Sim, pois, sim, sim, percebo a sim. ideia, percebo a ideia. Eu estou-te a dizer isto porque eu realmente tive esse choque. A vindima, a forma como vocês também, sei lá, a forma como eu senti a vindima convosco, foi muito festa também. Responsabilidade, mas muito festa. Para mim é o que tu dizias, era uma novidade, mas havia muita alegria naquilo. Tirando aquelas partes em que tu ias tendo AVCs, achávamos todos que ias morrer do coração. mas Estou muito melhor. acredito que sim, acredito que sim, porque se calhar as pessoas já te veem rir na vindima, se calhar ainda não, já te Não, riem. já muito mais, já. Sim, Já. mando uma gargalhada quando canto os parabéns, porque depois fazes anos na vindima também, e aí tens de rir. Eu acho que tenho fotografias tuas a cantar os parabéns e tu não estás a rir. Tem que procurar. Todos os anos tenho uma surpresa. Há anos que não é surpresa, mas sim, tenho sempre o bolo e cantamos sempre os parabéns. Muito Sempre. bem, É muito verdade. bem, muito bem. Pois,
É chato, gostas ou não? Quer dizer, habituaste, não é? A fazer anos na Vindima. É, porque não é aquele dia que estás com a família, não podes, não é? Nesse dia. Pronto, Até porque isso é o pino, estás ali no pico da Vindima nessa altura. Não é? é isso. Acabei por me habituar, mas desde sempre, pronto, desde que faço vindimas, que é assim, sempre fiz anos na Vindima e nunca me custou. Agora, sou-te sincera, desde que tenho os miúdos, pronto, já é um bocadinho, custa-me mais. E depois não sou só eu, o Romeu faz anos um dia antes de mim. Portanto, Essa pai e não mãe, adoro. É. pai e mãe não festejam o aniversário praticamente, não, nem eles têm noção e agora já são mais velhos e vão conseguindo perceber e vão ouvindo o que nós vamos dizendo e assimilando. Mas não há celebração de anos de pai e mãe. Pronto. Sim, porque os teus filhos têm, pá, ali, têm férias dos pais, pai, o quê? Um mês por ano, um mês e meio por ano. São 2 meses, são 2 meses muito complicados. Mas porque a adega do Romeu também é grande, não é? Ele também não deve ter grande possibilidade de sair de lá Não, da Vindima. não, e emocionalmente é complicado, sim. É porque não basta, podia ser só eu, ou só o Romeu, e os miúdos terem um suporte, não é? Terem mais ou menos a vida deles estável. Estavam em casa, a vida continua normalmente, os horários normais. Agora com os dois não tem. Não tem. E andam muito para aqui, para ali, e coitados. Quer dizer, se calhar para eles ainda é uma festa, não é? Aquela ideia de agora vou passar. Não, não, Não não, é, não. não é. Ele chega ali ao fim de 2, 3 semanas e já começam a perguntar quase todos os dias quando é que acaba a vindima. Pois. Portanto, dali não vamos ter enólogos. Não sei. É engraçado, repara, a ideia que te fez ser enóloga, não é? Foi acompanhar muito aquela vivência do vinho, não é? E se calhar os teus filhos correm o risco de odiar, criar um ódio tal àquilo que não vão querer ver vinho à frente. Mas, talvez. Não Acaba, faço ideia, olha. acaba por ser. Acaba, é? Vocês estão os dois em casas, é isso, em casas grandes, mas que também não são vossas, não é? Eu vejo no meu, quando são como é um projeto meu, é muito mais fácil para já nem a adega onde eu tive mais tempo, nem o meu projeto pessoal me dão hoje, ou me deram, quer dizer, ao início dava-me, mas não era um mês, tinha ali 3 semanas de aflição, não é? E depois as coisas começavam a estabilizar, quer dizer, vens tarde, mas vens a casa, podes ir aconchegá-los à cama ou algo do género, portanto, havia ali 3 semanas de inferno, vá. Agora, com o meu projeto já não é tanto assim, tenho dias, tenho ciclos, mas também não é nada porque são coisas muito cirúrgicas e, portanto, eles acabam por não sentir tanto. Mas ainda tenho mais o outro lado, como acabam por ser coisas minhas, eu pontualmente também os consigo envolver naquilo, não é? Eles podem estar lá, ou sei lá, minha primeira vindima fez uma festa, apanhou-se a uva, não sei o quê, quer dizer, acabam por ter uma vivência diferente aí dos teus. Isso aí, Sim, os meus vinham, ultimamente já não tanto, mas vinham muito, aos fins de semana vinham muito. Vinham aqui, iam à adega de Almeirim, porque ao domingo de manhã nós vinhamos os dois e trazíamos, mas acabavam por estar, este ano acho que nem vieram, mas vêm sempre, há sempre fins de semana que vêm e pronto, e andam aqui atrás de nós e depois gostam de ir às cubas lá acima, faz parte, e provam e bebem sumo. Sim, mas se tu É cada trabalhares vez ainda da menos. mesma maneira, não há grandes adebras para andar aí a brincar numa altura dessa. Não, Não, pois. não, e só mesmo quando são dias calmos que não tenho mesmo que vir fazer qualquer coisa, só tenho que vir controlar as coisas, Sim, pois, o claro. básico, sim. Já que falámos, eu ia te perguntar isto porque é uma das coisas sei lá, volta na volta, penso, e vivemos na altura daquela ideia da igualdade. Eu não acho que seja discutível isso, não é? Acho que para mim não faz muito sentido, nunca fez a ideia, mas há um conjunto de situações, ainda agora há pouco tempo tive uma pessoa, uma rapariga a estagiar comigo e estávamos a falar disso, até porque ela estava a tentar perceber como é que pronto, poderia ser a vida dela, não é? Enquanto enóloga. E
vamos lá ver, eu estou a escolher as palavras para não parecer que eu sou, tenho aqui questões de género ou alguma coisa, pá, como tudo na vida, há um tipo de pessoas que gosto mais para um tipo de trabalhos e há outros que gosto menos, e não ponho se são homens, se são mulheres, se bem que a mim até por uma questão às vezes de educação, custa-me ter uma mulher na adega, isso confesso. Não é ter, é a ideia de dar um trabalho físico a uma mulher, quase aquela coisa de educação, mas agora tu estás aí a olhar para uma mulher a arrastar uma mangueira, é uma coisa, não sei, é uma coisa que mais por respeito do que propriamente por achar que as mulheres são frágeis, até porque, não desfazendo, assim, no conjunto, os melhores adegueiros que eu conheci foram mulheres, não é? Porque há uma responsabilidade também, sei lá, agora estou a fazer preconceito de género para o outro lado. Mas há uma dificuldade, quer dizer, quer queiramos, quer não, e era essa a discussão que estava a ter com a minha estagiária aqui há uns dias. Há uma dificuldade que as mulheres têm, imagina, o caso ali era específico, ela tinha uma idade em que, mais dia menos dia, pensaria em ter filhos, não é? E tu passaste por isso, eu lembro-me disso, não é? E já tinhas a responsabilidade, quando tu engravidaste da primeira vez, já estavas a tomar conta da adega toda, ou não? Acho que sim. Não, isso é outro momento da minha vida. Portanto, pois foi, não? Já sei. Isto foi em 2010, o Salvador nasceu dia 1 de junho de 2010 e dia 21 de junho o Nuno Cancela chama-me à Lorna para falar comigo. E o que ele me queria dizer era que se ia embora, entretanto, tipo 15 dias que se ia embora, pronto, e que ia apresentar à administração, ia dizer que faria todo o sentido ficar eu à frente da enologia. Já cá estava há anos, que nem punha em questão outra pessoa vir para aqui, porque eu a conhecia aos cantos da casa e ficava completamente descansado, ficando eu com a enologia da quinta. Pronto, e assim foi. Lembro-me, nesse dia saí do escritório dele em lágrimas, com uma criança com 21 dias, um bebê de 21 dias, em lágrimas. Lembro perfeitamente que tínhamos que tirar umas fotografias, não sei se era para uma revista, se era para um jornal, não me lembro para o quê. Tirámos essas fotografias, eu, Nuno Cancelo e o Gustavo Caetano, olha, estávamos os três com uma cara tão feia, que o fotógrafo teve que vir repetir. Eu nem vi as fotografias, a minha então devia estar linda. Mas pronto, e assumi e fiz a vindima. Eu comecei a trabalhar, portanto em julho eu já tinha reuniões de vindima e já vinha aqui. Pois agora falas nisso, eu lembro-me disso, disso ter acontecido nessa altura. Mas isso também é aquelas coisas que, para um homem, não é? Para mim, quer dizer, os meus filhos por acaso são os 2 do fim do ano, mais ou menos programados para não cair ali em cima, se bem que o Pedro caiu em cima do fim da vindima. Não, já era outubro, novembro, já não é nada de especial. Mas a verdade é que, sendo homem, quer dizer, eu consigo assegurar uma vindima, não é? Eu não tenho a gravidez, eu nem tenho aquela recuperação, não é? Que tens que ter no fim de ter um parto, quer dizer, e durante os primeiros, por mais que nós digamos, agora se calhar vai-me cair tudo em cima, mas por mais que nós digamos que não é verdade, não é? Há um certo tipo não sei se é de atenção que os miúdos requerem durante os primeiros meses ou anos, que normalmente são mais fáceis de dar para a mãe, quem diga que... E para uma pessoa, é que tu não tens só isso, tens montes de viagens o ano todo, porque também apanhaste a fase em que os enólogos são chamados à rua como não eram de antes, não é? E eu acho que o papel eu digo isto até com admiração, não é? O papel de uma mulher enóloga hoje em dia é muito mais duro na questão da gestão da vida familiar do que é o de um homem, porque continuamos a viver numa sociedade em que também não protege muito bem essas situações e que se calhar até parece mal, não digo que seja o teu caso, mas olha,
se calhar, não, mas se calhar, em alguns casos, se o homem disser assim, bom, agora a minha mulher, porque tem uma carreira e tem que continuar, e agora vou eu para casa, se calhar até fica mal, ainda continua a ser mal visto também, e, portanto as coisas fogem um bocadinho, acaba por ser difícil, e tu realmente passaste por isso tudo. Eu passei com a agravante, mais uma vez, do Romeu ser enólogo. Pois, ainda É tem mais que essa. ainda tem mais essa, é que não Tem mais havia, eu essa. não tinha a minha mãe, e a minha mãe vinha comigo todos os dias para a Lorna, durante a vindima, só à sexta-feira é que ela ia à casa e passava o fim de semana, de resto vinha sempre comigo. Depois chegava à noite, havia noites que eu chegava às 9, 10 da noite, com um bebê, pronto, como tu sabes, para fazer tudo o que tens que fazer, e não tinha Romeu em casa. Sim. Pai. Sim, podias reclamar que no fundo não tinhas razão, não é? Porque ele também tinha que estar onde tinha que estar, não é? E lá está, e consigo perceber, não é? Pois é, há o bom, há o mau, mas também há o bom disto. Conseguimos perceber um ao outro estas ausências, estas horas todas de trabalho, isso percebe-se muito bem. Pois, essa parte é boa, mas se calhar não passa por cima das outras todas, não é? Quer dizer, não passa por cima dessas dificuldades todas. Hoje, se calhar, olhas para isso de uma forma diferente, não é? Porque se calhar já passaram, já tens os dois miúdos mais velhos, se calhar já não pensas em ter mais filhos, e se calhar, ok, essa parte está passada, não é? Mas é que apanha realmente tudo. E para a maior parte, eu diria que para a maior parte das mulheres, o que te aconteceu a ti não é diferente daquilo que acontecerá hoje em dia para a maior parte das mulheres que querem uma carreira, querem uma família, não é? Sim. Não vou dizer que a enologia, não vou cair nesse erro, dizer que temos a profissão mais difícil do mundo. Estou-me a lembrar, se calhar, chefes de cozinha, dentro só assim das áreas que nos tocam mais, será igual, eventualmente, com a agravante, se calhar, no caso, de ser o ano todo, mas acaba por ser um meio que é difícil, não é? E quase que até te pedia, tens conselhos para as mulheres que estiverem a ouvir isto, porque acho que é difícil de gerir isso, não é? Emocionalmente é difícil, e para nós mulheres, eu falo por mim, e por isso que estavas a dizer das viagens, isso continua, e por exemplo, esse ano a seguir, portanto, o primeiro ano de vida de Salvador, eu todos os meses viajei, eu não vi o Salvador a começar a gatinhar, eu não vi o Salvador começar a andar, se calhar quando ele disse mamãe a primeira vez estava na China, houve muita coisa que eu perdi. E realmente foi o ano pior, e isto lá está, porque aqui também estavam algumas coisas a acontecer, algumas reestruturações, o que me obrigou a viajar também muito, e todos os meses eu viajei até junho. Uma semana estava fora, e a perder Salvador e o crescimento do primeiro ano. E emocionalmente, e é como tu dizes, agora olho para trás, pronto, está tudo bem, mas na altura é muito complicado. E tens que ter estofo. Tens que ter estofo. Pois é isso mesmo. É isso mesmo que eu, obviamente, não vou conseguir compreender, não é? Mas era isso mesmo que estava a tentar, não sei, perceber, porque depois, também por isso, isto acaba por ser uma indústria, ainda é uma indústria, para já é uma indústria ligada à agricultura, portanto é sempre mais masculina nesse ponto do que noutros, não é? Mas tens essas questões todas, tens que ter realmente esse equilíbrio também. Tu tens que ser uma pessoa decidida e equilibrada, tens que ter pessoas à tua volta que também entendam isso, porque tu estás a falar, por exemplo, da ajuda da tua mãe, e se calhar havia muitas mães que não estavam disponíveis para isso. É verdade, é Género, verdade, pá, tu é que quiseste é fazer verdade. isto, agora aguenta-te, não é? É verdade. E depois não há colégios 24 horas, ou contratas uma nénia, uma coisa qualquer, mas não é a mesma coisa. Portanto, continua a ser difícil, ou realmente tens uma estrutura que te protege, mas também não somos propriamente o país que, a nível de estruturas empresariais, tenhas isso salvaguardado, não é? Portanto, aí acho que sentes que ainda continua a haver, porque tu, por exemplo, tu não és, hoje em dia tens também cargos de gestão, não é? De certa forma há ali uma gestão pessoal, mas és uma pessoa da adega, embora, e num mundo, e numa casa que eu também sei que era uma casa tradicional como aquela,
tu deves ter sido a primeira enóloga que lá entrou com responsabilidade, ou não? Sim, sim. Isso também não é propriamente... Aliás, eu sei que não acompanhei, não é fácil, não é? Até porque depois são máquinas muito... Queres falar disso ou não? Eu não, eu sinceramente, e digo isto muitas vezes, e entrevistas que fazem nessa questão da mulher e no mundo dos homens, eu sinceramente, eu nunca senti, não posso dizer que tenha sentido a discriminação, não, eu sempre me trataram bem e pelo que sou, Uhum. sinceramente, e mesmo aqui quando cheguei, e falaste muito bem, aqui havia um ambiente pesado, que era assim uma coisa, mas ainda assim correu muito bem. E mesmo este início, esta transição, quando vim, estava um homem e quando vim eu, ainda assim não posso dizer que tenha tido aqui grandes dificuldades. Tive as minhas dificuldades, obviamente, como seria de esperar. E lá está, estas mentalidades não se mudavam assim de um momento para o outro. Ou eu vim para aqui com 24 anos, para além de ser mulher, e como tu dizes, uma mulher, uma enóloga a primeira vez aqui, eu tinha 24 anos. Sim, tinhas um ar, ainda tens um ar de miúda, mas na altura tinhas mais, sim. Agora Sim, imagina, franzina também, não é? pois, agora imagina, mulher, miúda, quem é que te vai levar a sério, ou quem é que poderá imaginar-se isso, mas não. Como agravante tinhas Sempre me uma equipa também, respeitaram. tinhas uma equipa envelhecida de alguma forma também, não é? Portanto, Tinha. tinhas aí pessoas com muitos anos enraizados. Sim, 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 sim. sim. E com alguns problemas até sociais graves. Certo, sim. Mas pronto, é como te digo, tive as minhas dificuldades, mas não posso dizer que tenha sido algo que me fique gravado pela negativa ou que fosse assim, não. E continuo a dizer, acho que sempre me respeitaram, pelo que sou, independentemente do resto. Uhum. É bom, eu acho que isso, de uma certa forma, eu acho que as coisas, às vezes eu tenho a mania de tentar isolar as coisas e tentar perceber isto que eu tenho vem daqui, isto que eu tenho vem dali, isto que eu tenho vem do outro. Mas se calhar acho que às vezes é ao contrário. Eu de antes pensava que o meu comportamento, a forma como eu lido na adega, a forma como eu olho para uma adega, não tem a ver com a minha enologia ou com a tua. Eu dizia muito isto, que era, por exemplo, uma coisa concreta, a ideia do que é uma adega arrumada. Eu dizia que isso tinha muito a ver, eu chamava-lhe a escola Cancela de Abreu, que é quem trabalha com ele, eu acho que ele ainda é assim, era aquela ideia do acabas a que horas acabares, as mangueiras têm um sítio e ficam lá arrumadas. E isso é uma coisa que ainda hoje há muita gente que tem dificuldade em perceber, mas se vou trabalhar com as mangueiras amanhã, porque é que vou arrumá-las hoje? São 2 da manhã e às 8 eu vou tirá-las. Está bem? E às 8 sabes onde é que elas estão. Não é? E a ideia que eu tenho é que, de uma forma geral, as pessoas que eu conheço que trabalharam com ele são assim. Tu és assim, eu sou assim, o Bernardo, segundo sei, é assim, e as pessoas que eu conheço melhor são um bocadinho mais assim. E eu acho que às vezes é ao contrário. Hoje que a idade pensa assim, ele é muito bom olhar para as pessoas, ele escolhe as pessoas, ele escolhe as pessoas que, no fundo, ele sabe que não lhe vou dar chatice e que pensam assim como ele, não é? Acho que as coisas acabam por se fundir um bocado, não é? Porque tens muitas influências dessa abordagem, com certeza que Sim, a mas há pessoa... muitas que vão mudando. E essa das mangueiras posso dizer que já não faço isso. Não. Ai, agora vai. Eu confesso que às vezes também não, mas é quando sou eu. Já É quando não. sou eu. Mas olha que ainda tenho esse bicho aquele escorredor, elas têm que ficar ali arrumadas, seja a que hora for. Tive algumas brigas em adega por causa disso. Isso, prensas lavadas, a malta que ainda tem a mania de lavar a prensa no dia a seguir. Só num caso muito extremo é que uma prensa se lava no dia a seguir. Isso, pois não, isso é sempre, isso não. Mas mangueiras fora do sítio. Não, isso é. Ainda não gosto. Continuo a não gostar. Porque é uma questão de princípio também, não é? Porque quer dizer, a ideia que eu muitas vezes tenho é que, e numa casa como a tua, que tem muita gente, na altura da vindima tens ali muita gente,
tem que haver ali alguma disciplina também quase militar para as coisas também correrem um bocadinho, mas pronto, percebo, aceito que não, que já não seja assim. Ainda sou um bocadinho. Confesso que só quando sou eu é que sou preguiçoso. Mas, ok. Não sei, não me lembro o que é que ia para dizer com isto, mas é isso. Ok. Olha, diz-me uma coisa, e depois queria falar também aqui um bocadinho da casa em si e da região. O que é que tu fazes, ou o que é que tu gostas de fazer quando não estás, quais são os teus hobbies? Gosto de ir para a praia, gosto muito de ir para a praia Era de antes. e não fazer nada, gosto muito. Mas olha, ultimamente, pronto, com os miúdos também não faço grande coisa, não tenho grande hobby, sou sincera. Lia livros, eu tenho lá se calhar 2 ou 3 livros para ler já há não sei quanto tempo, e não leio. Basicamente dou-lhes atenção, brinco Aos miúdos. com os miúdos, sim. Sim, porque também tu tens, o Salvador tem, Tem 10. tem 10, pois. 10 e ela tem 7. Ok. Pois ela é da idade do meu Pedro. É. E ele é um bocadinho mais novo. Eles são no mesmo ano? Ou que é que... Não são no mesmo ano. Não, ele é de dezembro e o Salvador é de junho. Pois, Então exatamente. nasceu primeiro. Exatamente. Sim, é difícil depois, é difícil nesse tipo de coisas ter assim. Enfim, diz-me lá uma coisa. Isso foi uma das coisas que eu senti. Quando eu vou acompanhando um bocado o percurso da casa, não é? O percurso da Quinta da Alorna, e esse tem acompanhado, não, tem mudado alguma coisa, inclusivamente até vinhas e tudo mais, e confesso que isso fez-me um bocado de confusão ver. Eu passava todos os dias, morava num sítio onde passava todos os dias ao pé das vossas vinhas, e depois quando vi aquilo arrancar fez-me ali alguma diferença. Mas porque acho que me daram-nas mais para cima, não foi? Estás a falar lá em Aquelas cima da areia, da areia mais. Sim. Sim. Não mudamos, só tiramos ali uma parte que era uma trincadeira das pratas. Sim. Eu acho que é só essa, só deve estar a referir a esse Era uma detalhe. mancha grande que tinha ali Sim, trincadeiras era a pratas, depois tinha trincadeira das pratas. trincadeira. Sim, Sim, porque eu fiz muito controle de maturação ali. Acho que ainda me lembro sim. da vinha. Foi a única que arrancámos. Desde a tua altura continua tudo lá. Houve outra zona que também arrancámos, mas já tem uma vinha nova. Em 2009 plantámos novamente a área toda que arrancámos e pusemos vinha nova. Sim. Neste momento, que castas é que vocês têm ali? Ali, em equipamento vosso? Então, na Charneca continua o Cabernet, a Trincadeira, o Alicante Peixeu, Castelão, Toriga Nacional, a Tinta Miúda, o Fernão Pires, Toriga Nacional já disse. E agora, com esta nova vinha 2019, temos mais Toriga Nacional, Castelão e pus 1 hectare de Sousão. Sousão? Sousão, para experimentar, sim. Foi só ali um canto de Sousão. Okay. Tintureira. Sabes que eu continuo ainda com um certo stress em relação à Tinta Miúda, à conta de um episódio que tivemos aí nessa vindima. Se calhar já tiveste todos, nunca mais. Não, depois disso tive vários. Sim, Com a estás a Tinta Miúda. falar do entupimento da tubagem. Sim, no dia dos anos do Mário do Adegueiro. Sim, sim. Mas entretanto resolvi isso, depois devo ter tido mais, não só com a tinta miúda, depois foram outras castas também. Mas entretanto resolvi isso com unicamente vindima manual. Okay. Porque na altura eu penso que dessa vez deve ter sido mecânica, e aliás já há uns anos que a charneca é toda vindimada à mão. Pois, eu não me lembro, eu acho que era a máquina, sim. Só que aquela porcaria para pôr nas tubagens teve-se de desmanchar aquilo. Porquê? Porque é a última casta a maturar, e quando vem, portanto vindimamos todas as outras, também é mais atrasada, e quando vem, pronto, já vem quase pele e osso. Eu tenho quase a certeza
eu tenho quase certeza que eu, esse dia, ou eu estou aqui a juntar 2 episódios num, mas eu acho que a história foi assim. Eu, nesse dia, tinha ido a Lisboa fazer um exame. Aquilo, gosto, não sei, não. Tinha ido a Lisboa fazer qualquer coisa na escola. E não era para ir. Não era para ir trabalhar. Tinha pedido o dia. Mas isso é para ir agosto, não é? Não, setembro. Já é Setembro, setembro. fim de setembro, sim. Então pronto, então faz sentido. Eu fui fazer um exame. Eu tinha que fazer um exame, eu fui fazer um exame. Pronto, um exame de recurso de setembro. E eu fui fazê-lo. E nesse dia tinha tirado o dia. E tínhamos, nessa altura, tínhamos trabalhado que nem quem, já tínhamos a vindima toda lá para trás, não é? Certo. Mas eu gostava tanto daquilo, ou tão pouco, que cheguei e pensei assim, ainda vou lá dar um salto, só para ver aquilo está a dar mágico. Deste cá ter. E fui, eu tenho quase a certeza que foi nesse dia. E saí daí, eram 3 da manhã. É provável, é A provável. limpar alturas de uva assim deste tamanho, de das tuagens. Mas foi, sabes que esse tipo de coisas, hoje é diferente, não é? Mas esse tipo de coisas estupidamente foi do que me fez convencer que era esse o caminho que eu queria seguir. Porque, e quem já fez vindimas com algum nível de dificuldade sabe, não é? Hoje as vindimas são um bocado maricas em certos sítios, eu vejo. Tem horas para sair, é tudo mecanizado, as coisas são um bocadinho mais. Quer dizer, também foi há 16 anos ou 17, ou lá que foi, também não é assim o fim do mundo, mas essa necessidade de superação que nós temos que Sim. ter, de ir para além daquilo que é o razoável, não é? Aquela ideia de qualquer coisa que tu faças assim, eu saio às 5, aquela ideia de sair às 5, a vindima não funciona, não é? E tu tens que, e no fim te estás completamente esgotada, ainda tens que dar mais um bocadinho, e daí o teu. Eu achava que pronto, aquilo era um ataque cardíaco que te ia dar, se calhar era um esgotamento. Porque depois, pronto, até aí acho que foi assim uma coisa muito dura. Mas fala-me um bocadinho da evolução, porque foram aparecendo uns vinhos, claro. Vocês hoje em dia estão com quantas? Como é que é a vossa produção? Vocês estão gigantes, não é? A nível de produção, fazemos 1,5 milhão de quilos, chegamos o máximo que tivemos foi 1,7 milhões. Entre uva nossa e uva que compramos a fornecedores que já temos há uns anos. E depois compramos vinho durante o ano para as marcas de supermercado, isso compramos vinho, sim. Fazemos 2,5 milhões de garrafas. O último ano foi o que fechámos, foi com 2,5 milhões de garrafas dentro disto tudo. E estamos a falar, sim, uma consistência de muitos anos. Vocês continuam a ser o maior certificador, ou se é que alguma vez foram, não sei se são os maiores certificadores da região. Tinha ideia que sim. Não somos o maior certificador da região. Eu penso que houve uns anos que sim. Eu não sei, tinha ideia que sim. Sim. Mas não, já há uns anos que não somos o maior, não. A Adega do Cartacho, Ok. sim. Adega do Cartacho, é Enopor, provavelmente também. Mas mesmo a adega, eu quero dizer, eu estou a pensar, pois, estúpido, a adega do Cartaz. Mas a adega do Cartaz, há uns anos, a ideia que eu tenho é que também não certificava assim também tanta coisa, ou certificava. Sim, acho que tens razão. Entretanto, há uns anos, mas já há uns bons anos, que passou a certificar muito, porque eles, entretanto, aquelas marcas, não sei quais são exatamente, se é o Xarel ou se é o Codelmor, que passaram para regional. E eu acho que eles hoje em dia têm tudo certificado, Ok. acho eu. Muitas dessas marcas mais baixas passaram a certificá-las. Todo o O, volume praticamente é certificado. o que para uma adega cooperativa é obra. É muito bom, sim, é muito Verdade, bom. verdade. Tens notado assim uma diferença, uma evolução positiva na região, a esse nível, não? Tenho notado, aliás, grandes evoluções ao longo destes anos todos.
eu estou aqui há 17 anos, e, epá, e o que é hoje não tem nada a ver com o que era quando eu cheguei. Uhum. Pronto, agora o que eu acho é que dada, como é que tem de dizer isto, e que toda a gente sabe ainda, a conotação que tem o Tejo, o Ribatejo e tudo isso, e a aceitação dos vinhos, dado isso, é tudo mais lento, tem sido tudo mais lento, esta evolução, tem custado mais, mas tem havido um esforço muito grande, e até da parte da CVR, tem feito um bom trabalho, muito bom trabalho, e lá está, os resultados, se calhar se fosse da região, apareceriam muito mais rapidamente e já poderíamos estar noutro lugar, mas dado isto, custa, mas está muito melhor, muito melhor. Okay. Mesmo esta aceitação pela parte do consumidor, nas feiras que nós vamos cá, estou a falar de Portugal, porque depois lá fora não tem nada a ver. Estou a falar de Portugal e ainda do estigma que há da região, o que era já não tem nada a ver com o que é agora. Isso é engraçado porque é engraçado não, e corresponde um bocadinho, eu concordo parcialmente contigo, porque eu acho que a responsabilidade continua a ser dos produtores e sabes, discutimos isto muitas vezes, e da forma como se poderiam fazer outro tipo de vinhos, que o mercado também já está receptivo e que eu acho que ajuda muito a fazer as marcas. Eu acho que o Tejo continua. Isto é engraçado porque há bocado estava a pensar, tu és de Lisboa, do coração da região de Lisboa, e vais trabalhar para o Tejo. E eu sou do Tejo. E sou enólogo também por causa do Tejo, não só porque vivi aí, mas porque olhei para a região e achei que a região tinha um trabalho para fazer e eu gostava de fazer parte desse trabalho, dessa transformação. E depois, claro, depois só consegui oportunidades na região de Lisboa. Vim este ano finalmente para o Tejo, lá vou tentar sair daqui. Mas a verdade é que eu acabo por ter uma visão de fora. E o que eu proponho-te isto em termos de discussão. É a minha opinião, tu dirás, concordas se não, qual é a tua visão, porque muitas vezes a nossa opinião também tem a ver com o nosso ângulo de visão, não é? E eu acho que acho que é uma região que começa por ser muito fechada em si, dá-se muito pouco, mesmo com as outras regiões, ou seja, há aqui ainda não consegui perceber porque há aqui um ambiente muito fechado em que os próprios agentes, os próprios produtores, os enólogos, dão-se pouco com as outras regiões, e eu acho que isso é importante, dar-se um bocadinho mais, mas o que eu vejo é que, por exemplo, a região de Lisboa tem sabido, no fundo, estamos a falar de duas regiões que têm um passado muito comum e muito próximo, até na abordagem. Acho que Lisboa acaba por ser mais diversificada, porque tem muito mais especificações, tens muito mais vinhos, tens as aguardentes num lado, tens os carcavelos nos outros, ou seja, tens ali pontos-chave que acabam por valorizar de alguma forma a região, mas depois também tens uma vontade de marcar muito daquela coisa do volume a baixo preço, do vinho a martelo até, não sei se por condições também naturais, que eu acho que o Tejo depois não faz, continua a estar. Eu concordo contigo que que a qualidade dos vinhos aumentou, que até a forma de estar no mercado também pode ter mudado, mas eu acho que continuam a faltar assim uns projetos mais arrojados, que eu acho que até vêm de produtores, normalmente vêm de produtores pequeninos, lá está todo o meu ângulo, não é? E que ajudam se calhar, porque é que assim que as coisas às vezes acontecem, não é? Os produtores pequeninos acabam por ser a sala de ensaios dos produtores grandes, e eu acho isso natural, não acho. Não fico lá lixado como alguns colegas que dizem, não, uma pessoa anda aqui o teu trabalho, depois os gajos pegam, sei lá, nas castas, nos métodos, whatever. Não me interessa isso. Tu vês isso da mesma maneira ou tu vês as coisas de maneira diferente? Em relação por onde começaste, à parte de sermos fechados, não concordo. Okay. Não, até acho que somos abertos. Por exemplo, nós, e tive pena que isto tenha acabado, mas nós tínhamos aqui um grupo muito giro, isto se calhar há 10 anos atrás, que era o Diogo, o Pedro da Lagoalva, o Nuno da Coalheira, era o Casal Branco, era o Frederico Falcão, quando estava na Companhia das Lusírias. Tínhamos aqui, não sei se era todos os meses, mas encontrávamos muito.
Inclusive levávamos vinhos nossos ou com ensaios que estávamos a fazer, discutíamos, e o único propósito era mesmo esse, era discutir, partilhar ideias. Isto aconteceu durante um tempo, e depois por circunstâncias da vida normal, naturalmente, deixámos de nos encontrar. E era muito giro. E fizemos uma viagem muito gira à França em 2009, em que fomos de carro para a França, para a Universidade de Bordeaux, que havia uns cursos giros, era sobre microoxigenação e outro que já não me lembro qual é que era. Eu lembro desses cursos, Fomos uma semana para Bordeaux, depois fizemos o Mário Andrade, também foi, e depois fizemos aquelas visitas aos chateaus, muito giro. Perdeu-se, realmente perdeu-se e é pena, mas continuo a achar que até somos abertos. E eu, por exemplo, eu falo por mim, se vierem ter comigo para partilhar alguma coisa ou para fazer aqui, completamente à vontade. Mas repara, provocando, falaste só de produtores do Tejo, não é? Sim. E o que eu acho é que às vezes eu acho que é importante, eu não vou dizer estímulos, porque pode estar só com produtores do Tejo e só provar vinhos de todo lado, não é isso? A questão nem é do provar os vinhos, porque isso eu sei, basta um ano das voltas ao mundo que vocês dão, não é? Digo vocês porque eu não dou tantas, não é? Não sai tanto, portanto, para tu provares muito mais vinhos e tens uma amplitude muito maior disso. O que eu digo é, a ideia que eu tenho é, os produtores do Tejo conservam-se, todos os inóculos conservam-se muito entre si, é isso, dão-se muito entre si, mas depois dão-se pouco com outros de outras regiões, há menos troca, nem sei o que é que, eu nem sei o que é que eu esperava disto, não sei, mas o que eu acho é que eu sou muito influenciado por coisas que sei lá, por outros colegas, se calhar o que eu estou a ver é a minha realidade e depois se calhar acho que, sei lá, tenho amigos no Dão, tenho amigos no Alentejo e se calhar sou influenciado por algumas coisas que eles fazem nos vários países, nas várias regiões e se calhar, não sei, pode ser um preconceito meu, aquela ideia de que se vive muito, ou se calhar porque associo todos a um determinado grupo. É possível. Não, por acaso não acho isso, não acho, não. Não? E, É no válido? geral acho que não somos. Depois, quando falavas da parte ainda de volume, qualidade de preço, também acho que devagarinho também estamos a mudar. Esta questão da qualidade de preço já se começa a comunicar de maneira diferente. E lá está, vai demorar tempo, mas eu acho que começamos esse caminho da qualidade de preço, deixar isso um bocadinho mais de lado e irmos com a qualidade simplesmente que nós temos e não falar do preço. Pronto, acho que a questão do preço também, entretanto, temos que começar a abrir um bocado mais os olhos e eu acho que isto vai acontecer, que vai aumentar lentamente, eu acho que só tem que, e este preço, de modo geral, aumentar. Não, até porque as pessoas, quer dizer, é importante as pessoas perceberem que a questão do preço não é porque se quer ficar mais rico, é por uma questão até de sustentabilidade do negócio, não é? Tudo bem que quem tem mais volume e fizer o preço mais baixo ganha o dinheiro no volume, mas ainda outro dia estava a ter essa conversa com os amigos meus, mas o risco é muito maior, não é? E é assim, há 5 anos atrás, se eu fosse aumentar o meu reserva Quinta da Alorda, eu se calhar vendia metade das garrafas. A verdade é essa. Porque depois associam ao Tejo, mais uma vez, vamos parar ao mesmo, associam ao Tejo, porque é Tejo e não há qualidade do vinho àquilo que ele vale. Sim, sim. Hoje em dia, já é isso que eu estou a querer dizer, já há aqui uma mudança. E se calhar eu hoje, mais confortavelmente, posso aumentar um bocadinho o preço do reserva ou de outros vinhos e sei que não vou vender metade das garrafas. Já é mais seguro. Porque há aqui uma aceitação que tem vindo a ser construída. Mais perceptível. Percebo a ideia. Percebo a ideia. Eu estava-me a lembrar, ainda outro dia eu li isso por acaso aborrece-me um bocado,
aborrece-me um bocado, até porque depois não tenho bem a solução para isso. Estava a ler um livrinho da Jessie Robinson, um guia rápido que ela tem, não sei o quê, e ela dedica um parágrafo assim a Portugal, coisa assim, e fala do Douro, fala do Dão, acho que ainda vai à Barrada e parou por ali. Daí para baixo não há nada. E tem havido realmente um trabalho em todas as regiões, tem havido um trabalho que eu acho que é muito meritório, independentemente depois das filosofias que se seguem e das que preferimos, tem havido um trabalho muito meritório em todas as regiões, no sentido de tentar desenvolver, mas continuamos a não conseguir dar não sei, amostras das coisas, porque há essa dificuldade mesmo cá dentro, quer dizer, a ideia de associar a um vinho o preço justo. Aliás, eu costumo dizer isto em tom de provocação, um vinho do Douro tem que ser caro, não é? Porque a viticultura no Douro é cara. E depois eu vou lá, e já não estou a dizer que é generalizado, mas vou lá e ouço os viticultores a queixarem-se que as casas pagam-lhes 50 cêntimos o quilo de uva, ou até menos. E eu penso, então mas isso é o que eu pago cá em baixo, não é? Tudo bem que depois o custo de transporte pode ser alto também. Não vejo como é que pode ser muito mais alto. O trabalho em si é, mas o custo em si não vejo assim, pelo menos nesses casos. E, portanto, o que eu penso é assim, se calhar o marketing deles é que é muito mais interessante que o nosso. Já há um histórico, já há uma conotação da região e tu já podes lançar um vinho mais caro do que um Tejo porque sabes que vais vendê-lo. É duro. Sim, eu acho que há um outro fator, deixa-me que te diga. Eu continuo a achar que, para mim, o que falta no Tejo ainda são nichos de produtores pequeninos, nichos não, vários produtores pequeninos, porque eu tenho visto que isso aconteceu em Lisboa e tem ajudado a dar um outro ar à região, que é pequenos produtores que arrisquem fazer coisas, não vou dizer ousadas, porque ousada é fazer 50 mil litros de vinho ou 100 mil litros de vinho. Isso é que coisa. Agora, 1000 litros de vinho para estragar, quer dizer, corre bem, corre mal, corre mal. Mas falta um bocado isso, para dinamizar um bocado, para diversificar, para começar a... Eu há bocado falava com estou aqui a meter vários parênteses, há bocado falava com os amigos e estava-lhes a tentar explicar uma coisa. Até tinha a ver com as questões de sulfuroso, porque agora anda a mania dos vinhos sem sulfuroso. Eu acho que é importante explicar-se uma série de coisas. E também é importante perceber que um produtor que tem uma cuba de 10 mil litros precisa de experimentar tirar o sulfuroso, por exemplo. Vamos partir do princípio que conseguimos fazer um vinho sem sulfuroso. Mas uma cuba de 10 mil litros é um risco muito grande. E tu, quando fazes uma escolha para essa cuba, quer dizer, eu estou a falar em 10 mil litros, tu deves estar assim. Uma cuba de 10 mil litros é para brincar, não é? Mas quando fazes um volume grande, qualquer escolha que faças para ali é uma responsabilidade muito grande. Portanto, tirar um produto, tirar qualquer coisa que te dê garantias, é um risco muito grande que um produtor pequenino não tem, estás a perceber? E eu acho que é importante, porque, por exemplo, eu posso dizer assim, eu faço 1000 litros de um vinho que tu também fazes. E resolve, sei lá, sem leveduras, pronto, coisa... E tu podes pensar, está bem, mas isso é lá onde tu estás, é com as condições que tu lá tens, de sol, de clima, de uvas, não é? Cá precisas, sabes o que eu estou a dizer? Precisas ter aqui um núcleo de outras experimentações. Isso eu acho que faz falta ao teste que provoque de alguma forma as coisas. E depois falta uma outra coisa, eu acho que isso aí é culpa de todos nós, não é só o Tejo, é Lisboa, é tudo mais, que é a forma como comunicamos, porque nós deixamos que, eu vejo esta história, há uma certa conquista hoje em dia, ou sinto uma certa conquista às vezes de informações que não são corretas, mesmo, sobretudo técnicas, porque quem tem o conhecimento cala-se. E quem não tem o conhecimento fala, e depois às tantas estamos presos aqui numa espiral, não é? De falsas questões, não é? Falsas questões que levam, mas deixamos que a cabeça dos consumidores se formasse
com uma ideia completamente errada. E a culpa é nossa porque nunca lá fomos dizer. Eu estou sempre a ouvir dizer, mas tu estás a implicar com este. Eu não estou a implicar com ninguém. Não estou a implicar com ninguém. Eu só estou a explicar. Escolhes esta opção, tens estas consequências. Porque as opções são assim. E tu sabes isso tão bem melhor que eu. Se tu escolhes um caminho de enologia, estás a rejeitar outro. Portanto, quando escolhes uma coisa, rejeitas outras. E dou-te, sei lá, dou-te o exemplo das rolhas. É o screw cap. Não se usa o screw cap, só se usa, às vezes digo a brincar, só se usa rolha de cortiça, está bem? Então, se quiseres um vinho muito aromático e se quiseres que ele conserve esse aroma, com a rolha de cortiça, ou vais usar uma rolha térmica, ou vais ter que carregar o vinho com outro tipo de coisas que se calhar não carregavas se metesse um screw cap, mas isso depois ninguém diz. E quem diz isso diz outras coisas, não é? Vinhos brancos com 30 anos, muito bons, 30 e 40 anos, muito bons. Naquele tempo é que eles sabiam fazer vinhos. Pois, naquele tempo eles carregavam aquilo de ácido tartárico e de sulfuroso. E aquilo era o vinho natural na cabeça deles. E vocês comem isso hoje em dia. Agora, hoje em dia, se metes ácido tartárico ou se disseres ácido tartárico ou uma coisa qualquer. O Tejo sofre disso, aquela ideia da produção, não é? Eu outro dia tive aqui como convidado o Manel Botelho, que estava a explicar isso, é um mito, a história de, obviamente que a partir de uma certa quantidade tens perda de qualidade, mas os estudos científicos feitos por ele e por os outros colegas provam que até uma determinada quantidade não notas diferença nenhuma, evita estar a mandar uva para o chão. Tal e qual, sim. E olha, por exemplo, nós aqui com o Fernão Pires, não há exemplo melhor, acho eu, do que o Fernão Pires, que é uma casta bastante produtiva, que pode ser bastante produtiva. Eu, por exemplo, tenho Fernão Pires na Lesíria e tenho Fernão Pires na Charneca. E a diferença é muito grande, em termos de quantidade. Uhum. E, obviamente, eu também sei que o Fernão Pires da Charneca é para um tipo de vinho e o da Lesíria é para outro. Mas se eu te disser que tenho vinhas a produzir 30 toneladas por hectare, um Fernão Pires da Lesíria espetacular, há pessoas que também fazem logo assim, ou não acreditam, acham que eu estou... Como é que é possível? Mas é possível. E isso concordo plenamente e cada vez mais também falo nessa questão da qualidade, a inimiga da quantidade. Desde que as coisas sejam bem feitas, quer na vinha, quer aqui na adega, conduzidas de maneira com o nosso objetivo, aquilo que temos que saber é o que é que queremos alcançar, o nosso objetivo tem que estar delineado, dá vinhos espetaculares. E não tem que ser, porque para eu ter 30 toneladas por hectare, não tem que ser um vinheco, não tem que ser um vinho de mesa, não, pelo contrário. Eu vou, e tu sabes, eu vou todas as vindimas à adega de Almeirim ao Romeu. E provo sempre, porque ele tem imensas cubas de Fernão Pires, com leveduras diferentes, também sai a cor. Não sei se alguma vez foste. Fui uma vez logo ao início. Pois. Eu, pouca coisa, andei lá a provar umas coisas, mas já foi há muitos anos, não tenho muita memória do que provei. E é muito giro, e é preciso tu veres a mesma casta e muitos sítios ao lado, as diferenças que têm. Os aromas, há Fernão Pires que parecem Sauvignon Blanc, que vão puxar aos aromas tropicais, às vezes muito herbáceos, há outros que parecem arintos. É muito giro, e trabalhando bem, tens vinhos ótimos. E não tens que ter 5 toneladas por hectare para conseguir isso. São coisas diferentes. Sim. Mas lá está, tens que saber, acho que isso, e a experiência, e os anos, e vais trabalhando e vais percebendo isso. Tens que saber onde é que elas vão e como trabalhá-las. Mas lá está, depois lá andam, e eu contra mim falo, porque depois digo que não consigo fazer isso, lá andam, o que eu vejo muitas vezes noutras regiões é esse tipo de vinhas, depois há um maduro qualquer, vai à procura dessa vinha específica, vai tentar isolá-la e vai tentar fazer um vinho diferente e, sei lá, especial de alguma forma, vai tentar ultrapassar a barreira, porque isso também é importante, ultrapassar essa barreira do nome. É muito tempo, não é? É muito tempo até se conseguir fazer. Eu concordo realmente que se tenham feito ou que se façam hoje em dia coisas diferentes. Falta é mais comunicação também dessas coisas e falta enquadramento, porque depois
Acho que há sempre um síndrome as regiões, e aí ponho Lisboa também no mesmo barco, há sempre um síndrome de vergonha em relação às outras, parece que não estamos confortáveis com o facto, sei lá, eu dou o exemplo sempre, e sou criticado por isso, que é uma coisa engraçada, por muitos pares, sou criticado pelo facto de dizer Lisboa em grande. Lisboa em grande. Sim. E uma vez disse uma pessoa, na loja, nós temos uma loja no Mercado da Ribeira, e estava lá a fazer mostra de vinhos e a pessoa dizia, mas Lisboa em grande, e dizia, isso não é marca? Não, isso não é marca. Eu não tenho a culpa, olha aqui à volta. E é impressionante, olhas à volta, não há um único produtor que assuma a região. E podemos ver isto de duas maneiras, não é? Uma é porque não têm coragem para o fazer, a outra é porque sabem que se assumirem a região perdem valor. A maior parte é por essa razão. Não é? Eu acho que o Tejo sofre do mesmo mal. Eu lembro-me da coisas que me marcaram, porque as pessoas às vezes depois também não têm noção do mal que são, não é? Eu lembro-me da Renata de me dizer que ao princípio ia para a rua, ia aos restaurantes apresentar vinhos, e ela dizia, eu esticava as mãos à pessoa para a cumprimentar, e assim que eu dizia que era do Tejo, eles viravam as costas e viram-se embora, nem me cumprimentavam. Sim, aconteceu-me várias vezes. Sim, Sim, perguntava, é do Tejo, e iam-se embora. impensável, não é? Isso não acontece, isso hoje não acontece. Não. Aí tu achas que isso, bem, é um trabalho continuado, não é? Entre a própria CVR tem sido dinâmica nesse ponto, não tem? Tem. É isso que eu já referi. Acho que tem feito um bom trabalho nesse aspecto, comunicação e isso tudo, sim, sem dúvida nenhuma. E alguns produtores também têm ajudado nessa questão mais jovial, tentar apresentar também alguns produtos um bocadinho, sei lá, diferentes, se bem que o diferente hoje em dia, hoje é tudo diferente, não é? Portanto, é difícil uma pessoa apresentar qualquer coisa seja verdadeiramente diferente, não sei. Não sei. Achas que como é que tu vês o futuro da região nesse sentido? Achas que daqui a uns anos vamos, agora já posso dizer vamos, porque também já estou, estar lá ou não? Eu acho que sim, quero acreditar que sim, e o trabalho tem sido feito nesse sentido. Agora, como te digo, podia ser mais rápido, mas não é. E temos que saber gerir isto também e ir dando os passos certos que têm sido dados. Têm sido dados passos certeiros e acho que vamos chegar lá, obviamente que sim. Com mais mudança aqui e ali, vamos. Agora pode demorar mais tempo. De certeza que vai. Achas que é preciso para esse. Porque depois há aqui há uma dicotomia um bocado, é o nacional e o internacional. Eu acho que nós tomamos as coisas pelo nacional e se calhar o internacional as coisas não são bem assim, não é? Não. Internacionalmente, lá está. Ser Tejo, ou ser Lisboa, ou ser Alentejo, não há o que há aqui dentro, não há lá para fora. Eles não sabem, não têm esta da questão do volume, ou que abastece às casas de Lisboa, ao granel, não sabem disso. Portanto, eles olham para o vinho como simplesmente qualidade. Se é bom, se não é bom, e não têm todo o passado de uma região. É muito diferente do que aqui em Portugal. Até porque houve a mudança do nome, achas que foi positiva para aí? Acho que sim. Acho que os dois, a Extremadura para Lisboa e o Ribatejo para Tejo, isso sem dúvida nenhuma, acho que foi bom, é mais curto, mesmo lá para fora. Sim. É Mesmo mais lá fácil para dizer, não fora. é? É muito mais curto, mais fácil de dizer e lá está, isto fica mais facilmente gravado. Sim. Parecendo que não. E consegues associar, ter uma imagem visual. Lisboa é uma cidade, Tejo é um rio. Portanto, Exatamente, pronto, e nós dizemos agora menos, mas quando foi a altura da mudança é precisamente isso, quase como outros bordéus, outras grandes regiões de outros países têm associado o nome do rio. E é como nós, o Tejo. Exatamente. Não faz sentido isso. Acho que faz sentido. Acaba por ser um agente agregador, não é?
E de certa forma ele atravessa a região, portanto a região está dependente da existência dele, isso eu não Claro. discordo. Tu tens alguma opinião sobre aquele facto? Ainda continua a haver pessoas que acham que Tejo e Lisboa, já te digo a minha opinião. Há pessoas que continuam a achar que Tejo e Lisboa têm muitas semelhanças e que deveriam estar juntas. Lembras-te que houve aquela tentativa do processo de fusão, Lembro. depois Mas isso deixou de se falar também. de vez em quando Ultimamente estou não é assim. assunto que venha para cima de uma mesa. Há muito tempo que eu não toco nesta questão do ou deverem se associar, ou não deverem. Há muito Eu tempo. já ouvi há pouco Deixou de tempo, ser havia assunto. não sei, alguém falava nisso. Não sei se era uma tentativa de reavivar isso, acho que não. Qualquer coisa assim. Ou pelo menos numa Não, conversa isso passou-se. É também verdade, acho que não. E quer dizer, temos andado cada um a construir o seu caminho, claro, a claro. fazer o seu esforço. Então, e agora cai tudo por água abaixo e vamos juntar-nos e vamos começar do zero? Não, acho que não. A verdade é que eu, conhecendo um bocadinho melhor as duas regiões, nem acho que façam sentido. Acho que elas não são realmente parecidas como as pessoas. Eu também acho que não. Também não. Até porque eu acho que Lisboa até é uma das regiões, para mim até uma das regiões mais, e estou lá, é das mais difíceis de definir, porque a Lisboa de Bucelas não é a Lisboa de Alenquer, não é? Sim, E sim, sim. aquilo Depois tens são. mais para norte, mais diferente ainda. Dentro da própria Lisboa tens muitas diferenças. Sim, é isso. Tu tens, Tens. tu tens aquelas, acho que são 9 sub-regiões, qualquer coisa assim, 9 DOCs. Todas elas são específicas e todas elas É, são diferentes. Quer dizer, aliás, muita gente já não se lembra, mas algumas delas eram regiões independentes, faziam parte de Lisboa num todo, mas eu apanhei ainda, trabalhei muito com uma CVR própria para Bucelas e tu também, pois é. para Bucelas, que era Carcavelos e Sim, Colares, e sim. não acho realmente que haja ali grande semelhança entre as duas entre as duas regiões. Eu vejo até como blocos grandes, não é? Tens É, esta zona de Almeirim e de Alpiarça tem umas características, a zona do Cartaz tem outras, certo, mais para cima certo, traz outras, certo. e que eu não consigo encontrar nenhuma zona em Lisboa que eu diga assim, este vinho faz-me lembrar aquele, são características diferentes completamente. Pois não. Nem nas zonas mais próximas, podia ser com o Cartaz e mais aquelas zonas ali ao lado, as zonas de Lisboa ali mais perto, mas Não, mas depois também não. Depois tens ali a Alenquer, que é completamente diferente. sim, sim, Não. sim, sim. Muito, aquela ideia dos montes também faz com que aquilo seja um, Sim. um bocadinho diferente. Tu, obviamente, tu, não é isso que está em causa, mas tu viste a trabalhar noutra região ou não? Via. Sim. Havia alguma que estás a trabalhar em especial? Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Acho que me adaptava a qualquer região, em qualquer sítio. Não. É trabalho para mim, é o que eu tenho que fazer. Não é por ser daqui ou dali. Não. E nem tenho Ok. assim nenhuma que tivesse algum. Não. Trabalhava em qualquer uma. Não havia nenhum tipo de vinho que estás a experimentar fazer? Fizeram-me essa pergunta também há pouco tempo, por escrito, Tiveste mais tempo para responder? ao Jornal de Negócios, mas acho que a resposta que dei também foi, lá está, não há assim nada que tenha, ou tenha um grande sonho em fazer algum vinho, porque no fundo aqui também tenho tido a possibilidade de fazer um bocadinho de tudo. Os colheitas tardias, o licoroso, os brancos tintos rosés, acabo por abranger um bocadinho tudo. Pois, porque vocês têm tudo, realmente. Sim, Falta-te o vinho tratado, não podes fazer. Não é? Mas não invalida que faças uma experiência de forma ilegal. claro. Só para estudar o processo. Pois, realmente não tinha pensado isso nessa perspectiva. Acabo por já ter contacto com todos os tipos de vinho ou coisas diferentes que possa fazer. Não há assim nada que. Muito bem, muito bem. Tu, nos próximos, sei lá, tu vês-te a continuar, já sei que não vais responder também, mas tipo, tu gostas da posição que tens, ou
a ideia de gostavas de fazer mais alguma coisa na área ou fazias a tua carreira toda como enóloga e não... Digo isto porque há muitos enólogos que ambicionam, sei lá, ter o seu vinho, ou há muitos que depois migram mais para uma componente de gestão. Tu vês isso ou não? Eu gosto daquilo que faço. Gosto do que faço, gosto da enologia, gosto da vindima, apesar de tudo, gosto de mexer, e tu sabes isso, sou de mexer, sou de fazer, não sou de estar a olhar ou de mandar e não fazer nada, não sou assim. E gosto de meter as mãos, é mesmo. A parte da gestão é algo, sim, que sempre me passou pela cabeça, obviamente. E acabo por fazer hoje em dia, o meu dia a dia não é na adega, não é? Não estou na adega, tirando a parte da vindima, não estou na adega todos os dias, estou sentada na minha secretária, há muita parte de gestão do dia a dia. É uma chatice, não é? Eu acho. Há coisas mais chatas do que outras, mas lá está, com estas coisas, e eu aceito isso como um crescimento, como tenho que as fazer. Só é de meu interesse as fazer para ir dando passos ao longo do percurso. E obviamente que sim, a parte da gestão nunca me ficou completamente fora, não. Sabes que eu tinha uma ideia errada ou se calhar as condições com que eu faço. Eu gosto muito, confesso, eu gosto de ser enólogo, eu gosto de fazer vinho, isso estás a dizer de meter as mãos. Confesso que já não tenho grande paciência, acho que fui adegueiro tempo demais, perdi paciência para aquele trabalho de adegueiro. Mas, curiosamente, achava que ia gostar mais de fazer o trabalho de gestão do que estou a gostar. A ideia de agora tenho um negócio, tenho que tomar conta dele e tenho que fazer a gestão disto. Eu achava que ia gostar muito de fazer esse trabalho. Agora queres voltar para a adega? Agora queria ter alguém que me fizesse essa parte e me deixasse só pensar nos vinhos e tratar dos vinhos. Gosto muito da ideia. Eu gosto de criar conteúdos. E gosto de criar conteúdos para promover os vinhos e para falar dos vinhos e para explicar os vinhos, e porque também acho que temos esta obrigação de explicar as coisas aos consumidores. Até às vezes essas coisas são só a nossa opinião. Mas gosto muito desta estar envolvido nos rótulos, decidir coisas e ponderar coisas e perceber qual é o rótulo que transcreve mais aquilo que eu sinto com aquele vinho. Essa parte eu gosto toda. Agora, toda a parte da gestão em si, e não estou só a falar dos papéis, estou a falar de todas as... Acho que vivemos num país extremamente complicado e complexo, coisas simples que tomam proporções demasiado chatas e pesadas e perder um dia inteiro. Confesso que achei que ia gostar muito mais disso do que realmente estou a gostar, e por isso a pergunta vinha no sentido de tu acabas por ter uma experiência também nessa parte mais intensa do caminho, não é? E era para perceber se já estavas farta disso ou não. Sei, eu tinha mais alguma coisa para te perguntar, não? Ficou alguma coisa para te perguntar? Já vamos um bocadinho avançados. Também não sei o que é que querias. O problema, sabes qual é que é o problema? O problema muitas vezes é que conhecemos. Há sempre um problema quando tu não conheces a pessoa, não é? E às vezes há um problema quando conheces bem a pessoa, não é? Eu tenho uma pena enorme de não ter trazido as fotografias. Há uma fotografia bem gira que ainda... Hã? A da vinha? Não, há uma fotografia tua a sair de uma cuba. Já sei. Tu e o Mário queriam-me apanhar naquele dia. Estavam-me a insinuar que eu não tinha lavado a cuba. Tu entraste para dentro da cuba. Eu entrei lá dentro. E descobrimos que elas eram mesmo mal feitas. Exatamente. Tu sabes que eu, por causa disso, a história resumidamente era: o Statelis tem uma entrada que na lavagem
naquelas cubas, na lavar. Normalmente, essa reentrância é preciso ter algum cuidado, mas na maior parte das cubas a desinfecção fica mais ou menos feita, só houver uma higienização manual ali. Mas naquelas não é? E naquele ciclo, pronto, aquele ciclo entrava muito, aquilo eram cubas de estabilização, não eram? Era de estabilização, de clarificação. Clarificação, queria dizer, não era estabilização, clarificação. Clarificação, de estabilização, depois durante o ano, mas eram de clarificação. Naquela altura chamavas de defecação, não é? Exatamente. Deixei de chamar. Eu também, confesso que acho que clarificação muito mais. Muito mais, sim. Mas deixa-me eu te dizer que a partir daí, esse fabricante de cubas, dessas cubas, quando nós comunicámos isso, deixou de, ou seja, passou a produzi-las logo de origem com aquela parte, portanto é plano, não há ali nenhum buraco. Ok. Porque a mim tiveram que vir retificá-las, fizeram lá qualquer coisa para aquilo não ter o buraco. Sim. Mas a partir daí todas são fabricadas de origem assim, bem feitas. E sabes o que é que isso criou em mim? Além de uma certa raiva naquele dia, por estarem-me a ensinar que eu não tinha lavado a cuba, que é mal parecido com isso. Não, mas há uma coisa que eu faço, que é quem trabalha comigo, uma das recomendações que eu dou sempre é entra dentro das cubas, a primeira coisa que vais fazer é entrar dentro das cubas todas e volta aqui às mulheres, porque isto hoje em dia tenho uma história deliciosa com isto. Isto também para mostrar que as mulheres realmente têm um espírito diferente. Então, todas as pessoas que trabalham comigo, sobretudo em adegas onde eu não estou com uma presença, sou chamado consultor, eu digo, a primeira coisa que deves fazer é entrar dentro das cubas todas. Eu quero que conheças as cubas todas por dentro. Porque foi isso que eu fiz quando cheguei à Murta por causa desse episódio. Esse episódio despoltou isto. Entrei dentro das cubas todas, fui entrando, lavando, para ver, não sei o quê. Porque podes andar anos sem saber. Tal e qual. E às vezes tens pequenos defeitos, que são pontos de contaminação, coisas. Eu na Murta, antes de fazer a primeira vindima, entrei dentro das cubas todas, andei lá dentro a ver aquilo tudo e lavei as cubas, eu é que as lavei tudo, também não havia mais ninguém naquela altura para lavar aquilo, e portanto eu é que fiz aquilo tudo. E digo às pessoas que trabalham comigo, houve uma adega onde passaram 3 pessoas. O primeiro era um rapaz, eu disse, entras dentro das cubas todas e vais ver como é que as cubas todas estão por dentro. No dia em que ele saiu de lá, ainda não tinha entrado das cubas. O segundo disse-lhe a mesma coisa. Vais entrar dentro da cuba, vais entrar dentro das cubas todas para saberes como é que as cubas todas... E as pessoas pensam que eu estou a ser irónico, se calhar. Digo eu, não sei. Se calhar. Até costumo dizer, pronto, dentro daquelas de 1000 litros não vais entrar, se calhar não cabes lá, não cabes com o estico, mas dentro das... mete lá a cabeça e com uma luz e vê. A terceira pessoa foi uma rapariga. Sabes o que é que ela fez? Ao fim de uma semana, da primeira semana dela lá, eu tinha um relatório com fotografias das cubas por dentro, com os defeitos todos. A ver? E tudo isso foi à conta desse episódio. Portanto, às vezes há coisas más que nos trazem a longo prazo coisas muito boas. É verdade. Essa vindima foi, obviamente, marcante para mim e as pessoas que... Epá, ainda hoje conto muitas histórias sei lá, na vinha, quando ia ao controle de maturação, há uma história com o David Rego, estamos os dois na vinha feitos parvos a discutir, porque vocês tinham, dentro da trincadeira das pratas, tinha uma mancha de trincadeira preta, não sei se tu te lembras disso. Pois, sim. Pronto. E nós, cheios de teorias sobre o que é que era aquilo, que aquilo era de vontade de fazer, sei lá, se calhar até... uma dissertação. Tudo. Chegamos ao fim da vinha, quem é que lá estava? O Sr. Chico. Meu Chico, sim. E então, Sr. Chico, estamos ali, aqui no meio daquilo, ali, no meio da trincadeira das pratas, há ali uma trincadeira preta. Aquilo é porquê? Aquilo é porque... Não... E estás a ver, o David também não é nada também teórico como eu. Tipo, os dois ali, e ele olhar para a gente e dizer, não, foi um enxertador que se embobou à hora do almoço. E à tarde, enxertou tudo em trincadeira preta. Lá vocês ficaram...
É aquele banho de humildade que é importante receber. E uma vinha como... Vocês na altura tinham 200 e tal hectares, talvez, é possível ou não? 250. Pronto. Em 2004 tínhamos 250. E ter alguém que conhecia aquilo de tal maneira, o Sr. Chico tinha, há um dia que também estamos a falar, isto acontecia mais quando era eu e o David, íamos os dois, começámos a inventar, e depois naquele dia era sobre Thalia, porque eu tinha provado um vinho qualquer de Thalia que a adega cooperativa de Almeirim tinha na altura, não sei se ainda tem alguma coisa daquilo, e tinha achado piada ao vinho, e então falámos disso. Então, Sr. Chico, vocês não têm aqui Itália? Tivemos, e não sei, onde é que era? Era no Arinto. Um Arinto que vocês tinham, Muito mais em cima. ao lado Sim. do Chardonnay. Certo. Já não temos. E ele dizia-me assim, ali onde está aquele Arinto, era a Itália, não sei o quê. Mas se você for lá, na segunda carreira, não sei do que, já não qual é que era, está lá um pé, você vê umas uvas mais rosadas, isso é Itália. Agora vamos lá só para... e lá estava. E lá estava. Brutal, não é? Enfim, olha, foi... eu não fiz aqui, eu tenho que dizer aqui, pois tu também és toda envergonhada e acabamos por ir por aí, mas dizer, também já tenho dito isto, não é? Que durante estes primeiros tempos, uma pessoa que ir numa adega e não ter formação nenhuma na área, que era o meu caso, é um bocado complicado, mesmo com uma boa ajuda de um consultor, ele é consultor por alguma razão, a pessoa não tem também o tempo e a cabeça para estar a outro nível, não é? E realmente tu e o João Barroca em tudo o que tinha a ver com enchimentos e filtrações e não sei o quê, e toda a parte de enologia e análises. Sim, pois era. Vocês foram os meus anjos da guarda, vocês foram quase os meus professores de enologia, e devo-te muito daí, e agradeço-te para fazer esse elogio público. E é isto, olha, eu diria que, não sei, achas que eu devia perguntar mais alguma coisa? Não sei, não sei o que é que... Pronto, então, isto também já vai avançar. Já são, sim. Já temos que ir fazer... Espera aí. Eu comecei a marcar mais tarde, já vamos aqui com coisas, se calhar, pronto, então se calhar acabamos com isto. Às 2 horinhas. Eu nunca quero deixar chegar isto às 2 horas, mas pronto, acaba sempre. Enfim, olha, Marta, eu agradeço-te muito o facto de teres aceito o convite. Espero que dentro de alguns anos possamos estar aqui a rir-nos do facto da forma como as pessoas já vão estar a falar da região Tejo, que eu acho que acaba por ter um potencial. Seguramente, acredito que sim. Pelo menos que a tua empresa caminha à cabeça, com a outra. Vamos puxar a brasa à sardinha, não é? Então é isto, olha. Obrigado, espero que tenhas gostado. Obrigada, Hugo, também, claro que sim. Gosto sempre. E lá está, olha, como falava há pouco do termos perdido aqui dentro da região, nós também tínhamos os nossos jantarzinhos que eram tão... Verdade. Era? Os teus ensaios e as nossas provas e as coisas que falávamos e discutíamos muito, os três, o Romeu também, que também deixámos, vieram os miúdos, acabou por ser. Verdade. E uma vez a Sara envergonhou-nos. Já não me lembro. Foi um jantar em minha casa, estávamos a provar uma coisa qualquer e estávamos ou em minha casa ou na tua, mas acho que foi na minha. Estávamos à procura de um aroma qualquer. E ela é que descobriu. E mais, é que as pessoas não sabem, mas para mim tu és das melhores provadoras que eu conheço. Provadoras, mulher e homem, atenção. Obrigada. Não, verdade, metódica e acima de tudo não... O teu marido é mais... Eu gosto, já há muito tempo que me provo com ele, mas é mais terra a terra. É assim, é assim. Não é logo, tal. Tu tens aquela dosezinha de romance, mas também és pragmática a provar, e eu gosto disso. Eu, como patino na maionese, se calhar porque também provo mal, admito, e é giro. Por acaso lembraste-me uma coisa que... Era, que também das coisas que tenho pena também, lá está. Verdade. Realmente deixamos. Lembro-me as dosagens dos espumantes. Eu acho que a última foi uns rosés
uns espumantes rosés. Tu tinhas uns ensaios, não sei se era também umas doses quaisquer de qualquer, não sei se era açúcar, o que era, mas lembro que foi rosés. Eu lembro-me que o primeiro espumante que eu ajudei a fazer na Murta, portanto, 2006, ele foi para o mercado ali em 2007, sim, final de 2007, e na altura eu gostava de ir, quando ia para a bancada com o Cancela da Abreu, eu gostava de ter, porque ele também nos dava, quer dizer, pelo menos, na altura falava-se alguns enólogos que não deixavam os júniores ir, não participavam muito nas provas, mas ele tinha muito e ouvia a opinião, e tinha uma coisa muito engraçada que era quando eu dava a minha opinião e ele dava a dele, eu dizia, tá bem, então isso é que prevalece. Ele tentava mudar a opinião, uma coisa gira, mas também mostrar respeito, não é? Tipo, claro. Quem manda aqui sou eu. Não, ele dizia, mas vê lá, porque sim. E eu gostava de dar uma de galo, não é? Também, e de ir, quando ia provar com ele, eu gostava de levar uma opinião já bem definida, e eu usava muito esses jantares também para pensar ali um bocadinho, e lembrar a primeira vez, íamos dosear açúcares, na altura ainda doseávamos açúcares sim, porque o consumo de espumantes também mudou muito ao longo dos anos, e na altura, tanto brancos como era hábito, os vinhos terem açúcar residual. Dava-se mais açúcar, sim. E era giro perceber, lembro que percebemos claramente que não era tão óbvio a ideia de que 2 gramas, 4 gramas, 6 gramas era um aumento. Lembras-te disso? Depois vimos Lembro, sim, senhora. Hoje penso que posso ter feito mal. mas foi giro. Realmente temos que retomar isso. Porque isso temos que marcar. Isso faz falta. Claro, é verdade. Fica registro. Fica aqui. Senhor Marta, olha, obrigado. Olha, obrigada eu, Hugo, também. Beijinho, Gostei muito. Um abraço lá para casa e um beijinho. E de recordar também. Recordamos pouco, porque eles também não merecem, sabes? Depois não compram vinhos. Saber tudo. Olha, obrigado. Então vá, vai para casa também. Beijinhos. Beijinho. Adeus.